Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora continuar o nosso estudo de filtros em eletrônica 2. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Então vamos estudar agora os filtros de capacitores chaveados. Ele entra numa categoria extremamente importante de aplicações, que são as aplicações chaveadas. Aqui na nossa disciplina, a gente não visualiza esse tipo de aplicação, mas todo mundo deve saber o nome fonte chaveada, por exemplo. Todo mundo já ouviu falar em fonte chaveada. O que é um elemento chaveado? Bem, é um tipo de implementação que mistura elementos digitais para fazer funções tipicamente analógicas. Então, no caso da fonte chaveada, que não é do nosso interesse de estudo, né, nem em eletrônica 1, que poderia ser lá em eletrônica 1, mas não é, a gente também não vê ele em eletrônica 2, mas o que a gente faz aqui? A gente pega alguns elementos e utiliza elementos chaveadores, ou seja, transistores, para definir as características dessa fonte. Então, tipicamente, a gente usaria o quê? Uma fonte reguladora, que tem os elementos reguladores que a gente conhece e estudou lá em eletrônica 1. A fonte chaveada ela não usa esses elementos. Ele controla a passagem de corrente através de elementos chaveadores. Então, basicamente, o que faz um circuito chaveado? Ele vai ter um elemento que controla o fluxo de corrente entre dois pontos. Obviamente, esse elemento vai ser um transistor. No filtro de capacitores chaveados, como a gente está dando a entender com o nome, esse fluxo de corrente vai carregar a quantidade de carga que é distribuída para um capacitor. Vamos imaginar que a gente tem o seguinte circuito. Nós temos um circuito de entrada e de saída. E vamos imaginar que aqui eu tenha dois sinais que controlam essa chave. Um sinal eu vou chamar de φ1 e o outro sinal eu vou chamar de φ1 barra. Aí vamos imaginar o seguinte: sempre que φ1 está aberto, quando φ1 é igual a 1, φ barra é igual a 0. Quando φ1 é igual a 0, ou seja, quando essa chave aqui está aberta, φ1 barra é igual a 1, ou seja, um é o inverso do outro. Quando um está aberto, o outro está fechado. Então a gente vai colocar assim, ó. A gente vai indicar essas chaves como a primeira vai ser normalmente fechada e a outra vai ser normalmente aberta. Quando uma fecha, a outra abre. Beleza. Então φ1 e φ1 barra. Ambos serão ondas quadradas. Então vamos desenhar as duas aqui, por exemplo. φ1, vamos dizer que ela seja uma onda quadrada. Vamos dizer que isso aqui seja φ1. E essa onda quadrada vai ter um período que nós vamos denominar de TC, período de chaveamento. Já a onda φ1 barra vai ser o inverso dela. Então, φ1 barra. Na prática, a gente não coloca as duas coincidentes. O que a gente faz é o seguinte: a gente primeiro fecha uma chave antes de abrir a outra, né? Então elas ficam um pouquinho fora de fase. Nesse sentido, elas não ficam exatamente em fase. Elas vão ter um ciclo de trabalho um pouco menor do que 50% e vão ficar um pouco defasadas. Mas isso a gente vai ver já já. Vamos primeiro prestar atenção no efeito que isso causa. Então vamos olhar primeiro quando φ1 está fechado. Qual é o circuito quando a chave está fechada? Então a gente pode colocar aqui chave 1 fechada. Suponha que existe uma tensão de entrada VI constante. A chave está fechada e o capacitor está conectado a V1
a segunda chave está aberta. VO, né? VO e VI. O que vai acontecer agora? Se o meu capacitor tem um valor muito pequeno, eu botei aqui Q porque era a quantidade de carga, mas se o meu capacitor tem um valor muito... Tá, botei Q de novo, né? Se o meu capacitor tem um valor muito pequeno, então o que vai acontecer? Eu vou ter aqui uma corrente que vai começar a carregar esse capacitor. Vamos supor que o tempo de chaveamento é grande o suficiente para fazer com que esse capacitor se carregue completamente. Então, ao final do tempo de carga, o que a gente vai ter? Ao final do tempo de carga, a quantidade de carga armazenada no capacitor vai ser igual a VI vezes C. Certo? Porque a quantidade de carga é capacitância vezes a diferença de tensão. Ok. O que vai acontecer agora no tempo contrário, no tempo em que as minhas chaves se alteram? Então eu vou ter aqui o meu VI, circuito aberto, e o meu capacitor C fechado, né, e alimentando a minha tensão de saída. Se esse meu ponto aqui é um terra virtual, ou seja, aqui eu tenho 0 volts, esta quantidade de carga que foi armazenada no capacitor agora irá descarregar para a saída. Esse terra virtual aqui não é nada demais, não é nada de novo, né? No próprio circuito a gente tem um monte de terra virtual. Então, vamos procurar um terra virtual aqui, por exemplo. Aqui, ó. Então, esse ponto aqui é um terra virtual, certo? Através dessa conexão. Então, não é nada demais a gente encontrar terras virtuais por aí em todo canto. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais é interessante, lá no nosso circuito, colocarmos um terra virtual, né? Esse cara daqui, por exemplo, que a gente fez essa alteração para colocar terras virtuais aqui. Porque assim a gente consegue terras virtuais perto dos resistores e dos capacitores. Então, vamos voltar aqui para o nosso circuito para olhar. Então, a importância aqui do nosso circuito chaveado, esse exemplo, é em ter um elemento com terra virtual, é porque agora toda essa quantidade de carga que foi armazenada nesse capacitor vai descarregar. Naturalmente, é a mesma quantidade de cargas. Ok. Percebam que tudo isso aqui acontece em um ciclo de período. Então vamos observar esse conjunto como se fosse uma caixa preta. Tem alguma coisa aqui dentro. Eu tenho VI e eu tenho VO. Durante um período de tempo que eu chamei de TC, que é o meu tempo de chaveamento, fluiu por aqui uma quantidade de carga. Quanto é essa quantidade de carga que fluiu? A mesma, né? A mesma na entrada e a mesma na saída, mas a quantidade de carga é dada por VI vezes C. Então, VI vezes C. Portanto, eu posso dizer que vai existir uma corrente média que flui através desse quadripolo. A minha corrente média é, portanto, a minha quantidade de carga dividido pelo tempo que levou para chavear essa quantidade de carga. Corrente média, né? dQdt. Então, a minha quantidade de carga é VI vezes C dividido pelo meu tempo, que é TC. Ok. Eu posso criar uma equivalência com um resistor. Então, vamos dizer que eu vou construir aqui, ó, um resistor equivalente. Então, esse meu resistor equivalente, através da lei de Ohm,
eu posso dizer que a relação é corrente é igual a tensão sobre resistência. Então daqui, ó, eu posso dizer que a resistência do meu dispositivo é TC sobre C. Então, portanto, a resistência equivalente deste elemento aqui chaveado é igual a minha tensão VI sobre a corrente média, e isso é igual a TC sobre C. Vamos parar para pensar um pouco sobre qual é a implicação disso que a gente acabou de encontrar. Se nós temos um circuito que é composto de um resistor, vamos colocar aqui, por exemplo, o nosso circuito integrador. Qual que é o rolê do nosso circuito integrador? Esse cara é o integrador de Miller. Eu tenho um resistor equivalente aqui, concordam? Beleza. Só que, em geral, para eu poder obter frequências 1 sobre RC, se eu quero que essas frequências sejam baixas, eu preciso usar valores muito grandes de resistores e capacitores. Isso não é legal. Usar esses valores muito altos, né, vai ocupar muito espaço. E eu não tenho muito o que fazer. Então, esse é o primeiro problema. Como eu estou atrelado a valores físicos dos componentes, né, porque a resistência é determinada por quê? Tem a resistividade do material, beleza, isso a gente pode controlar, mas geralmente, quando a gente está dentro de um circuito integrado, a gente não controla, né, a resistividade do material. A resistividade do material é qualquer que seja a resistividade do óxido que está disponível ali para aquela fabricação. Então a gente só tem como controlar o comprimento do resistor e a área, né, na fórmula ρL sobre A, que vai dar a resistência. Então, em geral, se eu quero resistências muito baixas, eu preciso fazer com que a área do meu resistor seja muito alta. Isso não é legal, né? E quando eu quero resistores muito altos, eu também tenho que fazer L ser muito grande. Então, isso também não é bacana. Então, temos um impasse aí. Valores muito altos de resistência não são legais. Valores muito altos de capacitâncias também não são legais, né? Porque a área do capacitor é diretamente proporcional à capacitância. Tá? Então, em geral, eu não consigo mexer na permissividade do material que eu vou usar para fazer esse capacitor, né? Então, eu tenho que aumentar a área efetiva do capacitor fazendo uma placa gigante. Então, péssima ideia. Nós vamos substituir por um circuito equivalente. Quem vai ser o meu circuito equivalente? Eu vou substituir o meu resistor por um circuito chaveado, por esse circuito aqui. Opa, passei demais. Então, qual que vai ser o meu circuito? Vamos fazer ele em verde. Eu vou ter aqui uma chave, um capacitor, outra chave, e aí eu tenho o meu amplificador operacional. Menos mais, terra e o outro capacitor em realimentação. C2 e aqui C1. Ah, professor, mas esse circuito aqui tem mais elementos. Tem mais elementos sim, porque a gente tem que implementar duas chaves. No entanto, veja que a resistência equivalente desse circuito, ele é proporcional a uma quantidade que você escolhe. O período de chaveamento é um elemento que você pode fazer tão grande quanto você quiser. Tá? Então aqui é que está o interessante desse circuito. Você pode fazer com que C1 seja um valor muito pequeno. E mesmo assim você tem uma resistência equivalente muito alta. Pelo contrário, né, a minha resistência ele é inversamente proporcional a C1. Ou seja, quanto menor C1, maior é a minha resistência. Então eu tenho um incentivo muito grande para fazer com que a capacitância C1 seja muito pequena. Então
Então, C1 tipicamente vai ocupar muito menos espaço dentro de um circuito integrado. E essas chaves serão implementadas com transistores. Então, portanto, como são implementados com transistores, eles vão possuir tamanhos muito pequenos. O transistor é, sem dúvida, o elemento menor que a gente pode criar em qualquer circuito eletrônico. Então, esse conjunto, 2 transistores mais um capacitor, é menor do que o conjunto resistor. Essa é uma vantagem. A vantagem é a miniaturização. Então, vamos colocar aqui que a primeira vantagem é a miniaturização. Onde é que eu ponho isso aqui? Vou colocar aqui, ó, vantagens. Miniaturização. Qual é a segunda vantagem? Isso já deve estar bem evidente para todos vocês. A frequência de ressonância ela é controlada por RC. No entanto, como a minha resistência equivalente agora depende de TC, TC é o período da onda. TC é o período da onda de controle. E isso eu posso controlar facilmente com um circuito externo que tenha um clock. Então, a minha frequência de corte desse circuito é controlada eletronicamente. Então, 2, a minha frequência de corte é controlada eletronicamente. Como é que a gente pode criar circuitos práticos com esse esquema, tá? Então, primeiro de tudo, tá aqui o nosso terra virtual. VG é de Virtual Ground. Então, terra virtual. Então, olha só o que vai acontecer. A gente vai substituir esse resistor por esse circuito aqui. Então, observe que o nosso resistor está aqui. Nós temos 2 MOSFETs. Um MOSFET com a fase Φ1 e o outro MOSFET com a fase Φ2 e o nosso capacitor C1 aqui dentro. Vamos prestar atenção que é o seguinte, o sinal que eu vou filtrar tem que ter frequência muito menor do que a frequência de chaveamento. Então, isso aqui é importante. Existe aqui um requisito para a gente poder fazer. A frequência do sinal tem que ser muito menor do que a frequência do chaveamento. Então, ele tem que estar pelo menos aí 1 década, 2 décadas acima. Por que que isso precisa acontecer? Senão, a sua frequência de chaveamento vai começar a aparecer na saída e você não tem como filtrar essa frequência, tá? Aí isso não é legal. Então, o primeiro requisito é esse. A frequência de chaveamento tem que estar bem acima da sua frequência de operação. 2 décadas aí é um ponto interessante. Mas a gente consegue naturalmente fazer essa frequência de chaveamento ser muito maior. Né? Lembra que, por exemplo, os sinais de áudio estão ali em 20 kHz. A gente consegue fazer chaveamento com frequências muito maiores do que isso. A gente tem dispositivos que chaveiam em gigahertz, estão absurdamente maiores do que o valor da frequência que a gente quer fazer. Mas é preciso ter em mente isso. A gente não pode fazer esse filtro, por exemplo, aqui para operar em micro-ondas. Não funciona, certo? Mas em faixas de áudio, isso aí tudo funciona. Isso aqui não vai funcionar para você amplificar a TV, por exemplo. Tá? Que aí não dá. São frequências muito altas. Eu digo sinal modulado de TV, né? Que está lá em UHF. Beleza. Então tá aqui o circuito equivalente com 2 transistores. Beleza. Essas fases Φ1 e Φ2, como a gente comentou, não chaveiam ao mesmo tempo. Então pode ver que o ciclo de trabalho dessas duas ondas é menor do que 50%. Então, o ciclo de trabalho é menor que 50%. Para quem não lembra, o ciclo de trabalho é a razão entre o período em que a sua onda está ligada e o período total. Então, aqui seria o T on e aqui seria o nosso período total, que é o TC. O ciclo de trabalho, que a gente chama DC, de duty cycle, é T on
sobre TC. Quando o ciclo de trabalho é 50%, é uma onda quadrada perfeita, ou seja, o mesmo tempo ligado é o mesmo tempo desligado. Esses dois tempos são iguais. É claro que eu não vou conseguir desenhar aqui com precisão. Se o meu ciclo de trabalho é, por exemplo, 25%, significa que 25% a onda está no estado 1 ligado e 75% a onda está desligada, certo? Para que esse circuito funcione e a gente não tenha problemas aqui entre os dois chaveamentos, a gente coloca os ciclos de trabalho ligeiramente menores do que 50%. E, obviamente, os dois em fora de fase aqui de 180 graus, né? Em diferença de fase de 180 graus. Então, quando o fio 1 liga, o capacitor carrega, a gente tem este estado que vocês estão vendo aqui nessa figura D. O meu sinal VI carrega o capacitor C1. Quando eu tenho Φ2 ligado, então o capacitor C1 descarrega toda a sua carga em C2. Lembrando que para isso funcionar, a sua frequência de chaveamento tem que ser, o seu ciclo de trabalho, melhor dizendo, o tempo em que o seu capacitor está carregando tem que ser grande o suficiente para permitir com que o capacitor carregue. Então, se você vai operar a frequências muito altas de chaveamento, C1 tem que ser também muito menor. Quanto maior é a sua frequência de chaveamento, menor tem que ser o seu capacitor C1, certo? Para equilibrar aí as coisas e C1 conseguir carregar completamente. Se C1 não carregar completamente, a gente não vai obedecer essa equação aqui, ó, Q igual a VI vezes C, e aí mela todo o resto, tá? Então aí você efetivamente vai ter uma resistência um pouco maior do que a que você queria ter se C1 não for pequeno o suficiente. Você tem um erro para mais quando C1 não é pequeno o suficiente. Tá? Então essas são as condições. Vamos ver alguns exemplos de circuitos que usam capacitores chaveados. Lembrando que a técnica de capacitores chaveados ela pode ser aplicada a qualquer topologia de filtro que tenha um resistor dentro da sua malha, ou seja, qualquer um. E desde que a gente tenha aqui um terra virtual na saída desse resistor. Então isso aqui é importante, tá? Para que essa corrente ela descarregue por aqui. Se você não tem esse elemento no terra virtual, essa corrente aqui pode não descarregar. Aí o seu circuito não vai funcionar como resistor equivalente, né? Ele vai funcionar como capacitor normal. Tá? Então não dá certo, ok? Então essa é uma das questões que precisa ser observada. Então vamos olhar aqui alguns exemplos. Então tem aqui algumas formas de chaveamento um pouquinho mais complexas. O que ele faz? Ele aterra ao lado contrário do capacitor. Então pode ver que aqui a gente tem a fase cruzada, né? Então eu tenho Φ1 aqui e Φ1 aqui. Por quê? Porque esse capacitor está em série. Tá vendo? Então em vez do outro capacitor que está em shunt, esse capacitor está em série. Então essa é uma variação do nosso elemento chaveador que vocês também podem tentar fazer dessa forma. Então o que acontece? No ciclo ON, no ciclo 1, o meu capacitor carrega por esse caminho aqui. Certo? Por quê? Porque essa chave está fechada e essa chave está fechada. No meu ciclo 2, aliás eu devia ter deixado aqui já desenhado. Então no ciclo 1, a minha corrente faz esse caminho e o capacitor carrega. No ciclo 2, o meu capacitor é ligado ao contrário e a minha carga é descarregada nessa direção. Então é um outro tipo de ligação que é interessante também. Nessa ligação aqui a gente faz dessa forma, Φ1 e Φ1, Φ2 e Φ2. Então vamos ver aqui os fluxos de corrente. Então, diferentemente desse que tem um tempo de carga e um tempo de descarga, esse cara daqui, ó, no tempo de carga, ou seja, no meu tempo 1, a corrente já flui diretamente para a saída. Então, no mesmo ciclo, a corrente vai dar entrada diretamente para a saída. E ela é interrompida pela carga do capacitor C1, certo? O capacitor C1 está aqui, então ela é interrompida pela carga do capacitor C1. Quando a gente troca de ciclo, então esse capacitor C1 descarrega através dos capacitores.
Isso faz com que uma delas tenha uma característica inversora e a outra não, né? Porque, na verdade, aqui o que está acontecendo é que o capacitor carregou nesse sentido, mais e menos, e quando ele descarrega nesse sentido, né? Descarrega a partir do terminal positivo. Aqui também, então ele vai carregar nesse sentido e, portanto, vai descarregar nesse sentido. Mas veja o que está acontecendo com a corrente que entra no terminal de terra virtual do amplificador operacional. Nessa primeira opção, na opção A, a corrente está saindo desse ponto. Então, efetivamente, está havendo uma inversão do valor do resistor. Então, é como se ele estivesse enxergando aqui uma resistência negativa a partir desse ponto. Como esse já é tipicamente um amplificador inversor, no final das contas, esse cara fica não inversor. E esse cara daqui fica inversor. É só você comparar com o amplificador normal, né? Qual seria o sentido da corrente? Eu tenho aqui VI. Essa corrente tem esse sentido aqui. Quando a corrente tem esse sentido, eu posso dizer que aqui é uma terra virtual. Então, portanto, VI, ou melhor, a corrente, né? Corrente de entrada vai ser igual a VI sobre R neste sentido. O que esse circuito aqui faz? Ele cria uma forma de chaveada interessante de fazer com que a corrente flua no sentido contrário. Isso só é possível quando o resistor é negativo. Então aqui, efetivamente, eu estou criando um resistor equivalente negativo, visto a partir desse ponto. Certo? Esse circuito funciona para implementar uma resistência negativa e, portanto, no final das contas, o meu dispositivo vira não inversor. Esse primeiro aqui, letra A. O letra B, ele vira inversor normal porque a forma da corrente permanece. Eu vou apagar isso aqui porque não tem nada a ver com o que está aqui. Ok? Beleza. Vamos agora à prática que nós vamos fazer nessa semana. Sem dúvida, ela é uma prática bastante trabalhosa e eu espero que vocês consigam fazer. Vamos ao longo da semana conversando para ver se a gente consegue. Bem, este circuito aqui é o circuito biquadrático Thau-Thomas. A gente acabou de ver esse circuito no outro vídeo, né? Que ele é uma modificação do circuito KHN que vocês fizeram na última prática. KHN. Então ela é uma modificação acima do KHN. Qual é essa modificação? A gente pega os integradores e junta com o somador. Para isso a gente tem que colocar um inversor. Então a gente adiciona um inversor. Esse inversor aqui é -1. Este aqui é o mesmo integrador de Miller. E esse cara daqui é ao mesmo tempo somador mais integrador. Então a gente vai produzir 3 saídas. A gente vai produzir o filtro passa faixa e aqui o filtro passa baixas. E aqui é simplesmente o filtro passa baixas vezes -1. Então aqui a gente produz de novo o filtro passa baixas. Com essa modificação, como a gente comentou anteriormente, a gente perde o valor do filtro passa alta. Não dá para fazer passa alta com o biquad de Thau-Thomas. Mas dá para implementar o biquad de Thau-Thomas com filtros chaveados. Por quê? Todos os resistores estão ligados em um terra virtual. Então vamos observar isso nesse momento. Onde estão os terras virtuais? Aqui, aqui e aqui. Então todos esses pontos aqui são terras virtuais. E vamos observar cada um dos resistores e ver que cada um dos resistores tem uma das suas ligações conectada no terra virtual. Então, R ligado no terra virtual, R ligado no terra virtual, R4 ligado nesse terra virtual, R5 ligado no terra virtual, R3
ligado num terra virtual, R6 ligado num terra virtual. Então, GG. A gente consegue transformar todos os resistores em circuitos capacitores chaveados. Eis o circuito aqui. Então ele é bem complicadinho. Então temos aqui, ó, esse elemento é o R6, esse elemento aqui é o R5, deixa eu ver se eu consigo colocar os dois, consigo. Esse elemento aqui é o R5, esse elemento todo aqui é o R4, deixa eu até circular de cinza para ficar legal de ver. Não assim, né, professor? Esse aqui é o C4, esse elemento aqui é o R3, né? Esse resistor aqui, ó. Todo esse elemento aqui é o resistor R5. Todo esse elemento aqui é o resistor R6. Tem alguma coisa que eu não estou vendo nesse circuito, que é o inversor. Onde está esse inversor? Ok, eu não tinha olhado antes direito, vamos lá. Aqui está o inversor. Veja só. Eu não tinha nem notado isso. Eu olhei o circuito por cima e nem vi essa questão. Vamos parar para olhar as fases aqui. Esse resistor equivalente, em particular, tem fase cruzada. Olha só, Φ1. Ah, caramba, esse quadrado aqui fica me trollando. Φ1, Φ1. Φ2, Φ2. Vou fazer de azul Φ2 aqui, só para ficar diferente. Então, quando eles têm fase cruzada, esse cara vai ser implementado com um resistor negativo. Então, é como se a gente estivesse fazendo esse cara aqui com ômega 0 sobre S. Ele tipicamente é menos ômega 0 sobre S. Como esse resistor aqui é inversor, aí vai virar mais ômega 0 sobre S, que é como se eu estivesse fazendo esses dois caras no mesmo lugar. Porque esse finzinho aqui é só um inversor. Esse amplificador operacional aqui só serve para inverter o sinal. Se eu já consigo inverter o sinal invertendo em R3 aqui, eu não tenho mais a necessidade desse estágio. Esse estágio aqui torna-se desnecessário, porque eu consigo inverter o valor de R3 fazendo essa troca. Certo? Então aqui, ó, a gente faz esse esquema para ter uma resistência equivalente negativa. Então esse é mais uma vantagem que na verdade eu nem tinha notado. Notei agora quando fui fazer o um por um para vocês. Então, cruzado aqui, ó, esse valor aqui tem valor menos R3. E, portanto, eu junto esses dois estágios em um único estágio, que já é ao mesmo tempo inversor e integrador. Porque antes eu tinha um elemento que era menos ômega 0 sobre S e o outro que era menos 1. Agora, esse conjunto aqui já é mais ômega 0 sobre S. Já juntou os dois. Isso faz com que eu possa ter ainda menos um estágio no meu dispositivo. Então eu tenho ainda menos um estágio no meu dispositivo. C5 e esse conjunto de chaves em C5 vai representar R5. Note que essas chaves aqui, em todos os demais, estão todas em fase, né? Elas não são cruzadas, são diretas. Então estamos implementando aqui resistores positivos, equivalentes, né? Veja que não há cruzamento. Então C6 gera um R6 positivo, C5 gera um R5 positivo e C4 gera um R4 positivo. O único que a gente faz a inversão das fases é aqui em C3 para unificar esses dois elementos. Então, como é que eu sugiro que vocês façam esta prática por partes? A primeira coisa que vocês têm que fazer é, eu vou até colocar aqui, Paper Background Plane. Então, para a prática. O que a gente vai fazer na prática? Simplesmente refazer a prática 4 com
filtros chaveados. O que eu recomendo que vocês façam? Simulem apenas o resistor equivalente. Nas suas duas formas, com as fases diretas e invertidas. Ou seja, você pega um capacitor C5, coloca aqui os seus resistores, as suas chaves, seus MOSFETs, e simula só essa chave, faz a chave funcionar. A partir do momento que a chave funcionar, aí eu sugiro que você passe para a fase 2, que é criar o integrador de Miller. Ou seja, não parta para construir o circuito inteiro. Faça só o integrador de Miller. Quem é o integrador de Miller aqui? É esse conjunto. O conjunto C3 e as suas chaves, C2 e o amplificador realimentado. Então, criar o integrador de Miller. No terceiro passo, aí é que você cria o conjunto inteiro. Então, biquado Tau Thomas. Ok? Ela é uma prática trabalhosa, vai exigir que vocês tenham atenção naquilo que vocês estão fazendo, certo? E vai ser importante que vocês dediquem um tempo para isso. Essa é a parte ruim. A parte boa é que essa é realmente uma técnica muito interessante. Como quarto item, eu vou sugerir uma coisa interessante. Mostrar que a frequência de ressonância varia com o período da onda de chaveamento. Isso é lindo. Por quê? Porque você não está alterando nenhum elemento físico no circuito. Ainda assim, você está conseguindo mudar a frequência de ressonância do seu dispositivo. Então isso é perfeito, isso é lindo e é uma técnica moderna que se usa para filtros, né, chaveados o tempo todo. Então acho que isso é muito interessante. Da segunda VA com certeza é a prática mais interessante que a gente vai ter. A última prática vai ser a de amplificadores sintonizados, que é super legal também, mas isso a gente vai ver quando a gente chegar lá. Beleza, pessoal? Então vou atualizar o SIGA-A com essa nova prática para a gente poder fazer e é isso. Então, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos. Sexta-feira a gente vai ter a nossa prática, ok? Muito obrigado, pessoal. E até a próxima.